Recentemente analisamos o mais novo lançamento da Huawei a chegar ao Brasil, o Nova 5T. Sua proposta é brigar com os flagships de outras marcas, mas cobrando o preço de um intermediário premium. Atualmente ele pode ser encontrado por preço próximo ao do Galaxy S10e. Será que o modelo chinês é realmente melhor que o top de linha coreano mais básico de geração passada? É isso que você confere agora com o tudocelular.com. Se você olhar de frente, parece que o S10e é uma versão miniatura do Nova 5T. A diferença fica para a posição do furo da câmera, que no Galaxy fica do lado direito e no Huawei do lado esquerdo. Celulares pequenos estão em extinção, ainda mais quando se trata de um top de linha. Se quer o menor ou mais leve, vá no S10e. Já se curte bordas mais finas, o da Huawei tem melhor aproveitamento frontal. A qualidade de construção nos dois é similar, com estrutura feita em alumínio e traseira em vidro, com proteção Gorilla Glass 5 no S10e. O leitor biométrico fica na lateral direita de ambos. Ele funciona bem e reconhece a digital rapidamente, mas para quem é canhoto vai sofrer um pouco. Se você busca o celular mais completo, vai preferir o Galaxy. Ele tem entrada para fones de ouvido e slot para cartão microSD. Também há proteção contra água que foi cortada no Nova 5T para redução de custos. E nosso duelo começa com o S10e levando o primeiro ponto. Na parte de tela não temos uma diferença apenas nas polegadas. O Galaxy vem com painel Dynamic AMOLED e o Nova 5T com tela IPS LCD. Aqui a escolha será difícil. O modelo chinês tem brilho mais forte, sendo melhor para usar em locais abertos com muita luz. Já o coreano tem melhor contraste e reprodução de cores mais calibrada. O ângulo de visão também é melhor no S10e, assim como a uniformidade do brilho. Claro que isso varia de unidade para unidade, mas a Samsung tem um maior controle de qualidade quanto aos seus painéis na linha S10. Na parte sonora temos também vantagem para o Galaxy, ele traz som estéreo com alto-falantes otimizados pela AKG. A potência sonora nos dois é similar, porém com o S10e você terá uma experiência mais envolvente e menor distorção quando o volume está no máximo. Os dois trazem fone de ouvido de brinde e mais uma vez a Samsung leva a vantagem. O acessório do S10e também tem selo da AKG. A maior conforto e som com qualidade superior. Se você busca o melhor celular para ouvir música, é o S10e que deve escolher. Em multimídia, damos ponto duplo ao Galaxy por melhor tela e som. Os recentes lançamentos da Huawei estão chegando sem suporte ao Google Services, o que impede o uso da Play Store e também dos serviços do Google. Este não é o caso do Nova 5T. Por ser um projeto antigo que chegou ao mercado com Android Pie, e só recentemente foi atualizado para a versão 10 do robozinho, ele possui suporte total ao sistema do Google. Porém, em termos de atualizações críticas, a Huawei está atrás da Samsung. O Nova 5T ainda segue com o pacote de segurança de janeiro, enquanto a coreana vem lançando atualizações mensais para o S10e. Em termos de recursos, os dois trazem bastante extras. O 5T não tem gaveta de aplicativos por padrão como no Galaxy, mas você pode alterar isso nas configurações de tela. A fluidez do Android é similar nos dois, apesar das animações da MIUI aparecerem mais lentas que as da One UI. Cada sistema tem suas qualidades, mas o S10e tem software mais atualizado e ganha aqui um ponto. Você deve estar pensando que o Nova 5T vai levar uma surra do Galaxy S10e. Calma, agora que o jogo começa a mudar para o Huawei. Os dois usam chip top de linha de geração anterior. Temos o Kirin 980 no 5T e o Exynos 9820 no S10e. Qual é mais rápido? Em nosso teste de velocidade no multitarefas, o Nova 5T sai na frente. Ele ainda conta com um modo de desempenho que faz o celular ficar ainda mais rápido em troca de menor duração de bateria. Com o recurso ligado, tivemos uma diferença de 10 segundos contra o S10e. Em benchmarks, tivemos um ganho ainda maior, chegando a dar uma diferença de 25% na pontuação do Antutu. E jogos? Ele também tem vantagem sobre o Galaxy? Para jogar, qualquer um serve. Mesmo que você ative o modo de alto desempenho no Huawei, não terá melhor desempenho nos games, mas apenas maior aquecimento no celular. E o Nova 5T leva a sua primeira vitória aqui em desempenho. Por ser um celular maior, o Nova 5T traz mais bateria e mesmo com tela grande, sua autonomia é superior ao rival da Samsung. Não chega a ser uma diferença surpreendente, e nenhum dos dois entrega autonomia para 2 dias de uso. Porém, se você curte muito jogar ou tirar fotos, o Nova 5T tem mais chance de chegar ao final do dia com carga. A bateria do Huawei não apenas dura mais, como também recarrega mais rápido, graças ao carregador mais potente que vem junto com o aparelho. Aqui temos vitória dupla para o Nova 5T. Na parte de câmera pode parecer que temos uma vitória fácil para o Huawei, afinal são 4 câmeras contra 2.
Sem falar que a principal tem o quádruplo de resolução do rival coreano. Mas não fique impressionado com números. A qualidade fotográfica é similar entre os dois celulares. Isso de dia, já que à noite o 5T sofre mais com fotos mais escuras devido à abertura focal menor de sua lente. Por outro lado, apresenta menor perda de qualidade nas texturas que o Galaxy. O modo noturno é melhor no S10e e ajuda a clarear as fotos em troca de imagens mais granuladas. Ambos possuem câmera com lente grande angular. No 5T temos fotos um pouco piores com cores distorcidas. Se você curte fotos mais amplas, é melhor ir no celular da Samsung. Por outro lado, o Nova traz uma câmera dedicada para macros, que ajuda bastante na hora de fotografar de perto. Aqui daremos um ponto a cada, já que cada câmera tem os seus destaques. Na parte frontal, novamente temos um sensor com resolução muito maior no celular da Huawei, mas desta vez ele sai em vantagem contra o Galaxy. Câmera frontal nunca foi destaque nos celulares da Samsung, e mesmo que você desative o embelezamento artificial, ainda há um processo de suavização que destrói os pequenos detalhes das fotos. Há desfoque nos dois e o resultado é bastante similar. Nenhum entrega um recorte perfeito, mas o Nova 5T sofre mais com HDR quando o modo retrato está ativado. Por outro lado, ele registra melhores selfies em locais mais escuros. E com mais um ponto para o Nova 5T, os dois acabam empatando aqui. Os dois gravam em 4K com a diferença que o Galaxy filma com o dobro de fluidez. Sua estabilização é mais eficiente, assim como o foco é mais ágil que no Nova 5T. O modelo chinês leva vantagem ao filmar à noite, apresentando menos ruídos e queda de nitidez que o coreano. O Galaxy também leva vantagem ao filmar com a frontal, e a captura de áudio também é mais limpa no modelo da Samsung. O S10e leva ponto por ter melhor filmadora. O Galaxy S10e chegou custando mais de R$4.000, mas atualmente pode ser encontrado por quase metade de seu preço de lançamento. O Nova 5T chegou recentemente ao mercado por valor inicial de R$3.000. Claro que com o tempo o seu preço vai cair também, mas se você busca o mais barato dos dois, o da Samsung está em vantagem atualmente. E com isso, encerramos o nosso comparativo com vitória para o Galaxy S10e. Se você busca um celular com apelo de top de linha, sem pagar uma fortuna e está em dúvida se vale comprar a novidade da Huawei, o S10e neste momento é uma melhor compra. Ele é um celular mais compacto e completo, tem melhor tela e som, tem boas câmeras e melhor filmadora, além de ser mais acessível. Quando o preço do Nova 5T estiver mais barato que o do S10e, aí ele será uma compra interessante, por oferecer melhor desempenho, bateria superior, menor tempo de recarga e melhor câmera para selfies. E se você já escolheu entre um dos dois, vai encontrar as melhores ofertas clicando nos links aí da descrição. E também estamos curiosos para saber qual foi o seu eleito. Compartilhe aí conosco no espaço para comentários, dizendo o que te levou a preferir a Samsung ou a Huawei. Eu vou encerrando por aqui e espero revê-lo em breve. Um grande abraço e até a próxima!